mas eu quero convidar, né, a nossa mensageira, que vai estar nesse momento compartilhando esse momento tão especial, né, minhas irmãs? Louvado seja o Senhor. E eu também quero chamar, não sei se as irmãs que estão nos visitando aqui, a Franciane, a Claudete, gostaria de vir aqui, minhas irmãs, trazer uma palavrinha. Só depois, né, minha irmã? Amém? A paz do Senhor, boa noite a todos. Então, eu vou estar falando um pouco sobre o projeto Desperta Débora. O que é esse projeto? Como foi que surgiu? Qual a história dele? Quem são Déboras? Né? Nós vamos estar passando para que a gente possa estar ciente, né, de como surgiu a história do projeto Desperta Débora. O Desperta Débora, ele é um ministério de quê, irmãs? Um ministério de oração. Né? É um ministério de oração cujo alvo é o quê? Despertar milhares de mães comprometidas em orar. O objetivo principal é o quê? Orar. Oração. Oração é 15 minutos por dia. Todos os dias você tira o quê? 15 minutos para orar por quem? Pelos vossos filhos. Tanto ser biológico, espirituais, você vai tirar todos os dias 15 minutos para estar orando pelos seus filhos. E aí nós vamos... por que isso? Porque para que Deus possa operar milagre espiritual sem precedente na história da juventude mundial. E quem são essas Déboras? Né? Quem são as Déboras? São mães intercessoras, biológicas, adotivas ou espirituais, de qualquer denominação, não importa qual seja a placa da denominação, né? São mães em gerais, né? De modo geral, comprometidas a orar diariamente por seus filhos e por uma geração com compromisso. Né? Esse é o alvo principal, esse é o objetivo principal. Por que isso, irmãs? Porque ninguém ora por um filho ou uma filha como os pais oram, não é verdade? Você, quando vai orar pelo seu filho, você faz aquela oração especial, aquela oração de quebrantamento, aquela oração de entrega, de coração verdadeiramente, né? Então, você é essa Débora que faz isso. Aí, aqui vai dizer que, principalmente quando vemos o Brasil hoje, com mais de 50 milhões de jovens e adolescentes, os quais estão exposto a pressões das drogas, da imoralidade, do consumismo, da incredulidade e de tantas formas de pressão, né? De meios que aprisionam esses jovens. Então, nós, como Déboras, vamos ser aquele instrumento que Deus vai usar para a libertação desse jovem, desse filho, dessa filha, que precisa tanto ser liberto, né? E aí nós vamos aqui colocar como foi que surgiu o Desperta Débora. Como é que foi que surgiu? Então, irmãs, nós vamos aqui saber que o Desperta Débora, ele nasceu primeiramente no coração de quem? De Deus, né? Ele surgiu no coração de Deus, que tocou no coração do pastor Jeremias Pereira da Silva, por ocasião, né, de uma consulta global sobre evangelização mundial. Isso realizado aonde, né? Realizado em maio de 1995, em Seul, Coreia. Um dos pontos altos daquele encontro foi o quê? A consagração de mais de 100 mil jovens. Mais de 100 mil jovens da igreja coreana de todas as denominações para a obra missionária, realizada no Estádio Olímpico do Seul. E isso despertou o quê? O sonho no coração do pastor Jeremias e do pastor Marcelo, diretor executivo nacional da Mocidade para Cristo do Brasil, que vieram o quê? Vieram logo semelhante ao nosso país. E houve o quê? Essa consagração desses jovens coreanos, né? Uma menção gratidão pelas mães que oram para a realização desse sonho. Então, irmãs, isso resolveu se desafiar o quê? Nós, as mães brasileiras, né? A fazer o quê?
E aqui os pais também entram nesse desafio, como a pastora que já falou, não só mães, mas também os pais, né? Como ela bem colocou, que foi um homem que orou pela vida dela, né? Que se colocou diante de Deus. Então, esse projeto Desperta Débora, apesar de ter um nome, como a pastora já falou, que feminino, mas isso também chama quem? Os pais a orar pelos seus filhos, né? Não só a mãe, né? Mas também os pais. A orar incessantemente por um despertar missionário sempre é fruto de muita oração. Nada vem sem oração. Tudo é com quê? Tudo é com pagamento de preço, né? E o preço mais caro foi o que o nosso Jesus já pagou por nós. É por isso que hoje nós estamos aqui. Então, de volta para o Brasil, o pastor Marcelo e o pastor Jeremias, o que é que eles fizeram? Eles convidaram a esposa do pastor Jeremias para assumir a coordenação geral do projeto. E assim os três iniciaram o quê? Esse movimento Desperta Débora, né? E aqui, quem hoje coordena esse projeto, quem coordena o projeto, né? O Ministério Desperta Débora é um ministério coordenado pela MPC, que significa Mocidade para Cristo do Brasil. E aí você pode conhecer através do site www.mpc.org.br. Então você pode acessar e lá vai estar todas as informações do Desperta Débora, o qual você precisa ter, né, para que venha ter o conhecimento mais aprofundado. E a origem desse nome, mas a origem desse nome, de onde surgiu? Então, a origem do nome Desperta Débora, né, o nome Desperta Débora, ele veio da onde? Da leitura bíblica de Juízes, capítulo 5. No texto bíblico, Débora afirma que as aldeias estavam como? Desertas. Né? Deuses surgiram na nação, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. E em Juízes 5:7, ela faz uma autoministração quando diz com força e alto desafio: desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda. Então é momento de nós despertarmos. De quê? Do sono da indolência. Há momento agora de nós nos colocarmos, como nós sempre usamos, mães de joelhos, filhos de pé. Momento de nós nos posicionarmos, né? Assim como Débora fez, nós também vamos fazer, né? E nós vamos ver Deus agindo no meio da nossa família. Este perfil dos pais intercessores, pais indignados, atentos e não conformados com o que acontece com a juventude e disposto o quê? A pagar, né, o preço de passar um tempo diário de joelhos para manter estes jovens de pé. Então é através da minha e da sua oração que os nossos filhos vão permanecer de pé, porque quando os pais estão orando, o Senhor está guardando a casa, está guardando os filhos. Se os filhos não estiver como você quer, mas o Senhor pode cuidar e trazer da maneira como você pede, como você busca, que o seu filho possa estar na presença do Senhor. Então nós vamos ver também quais são o quê? O alvo do Desperta Débora. Quais são o alvo do Desperta Débora? É o que? Alvos de oração, nós vamos ver que são quem? Nossos principais alvos de oração do Desperta Débora, ele tem 5 alvos de oração. Você vai ver que são, quantos são? 5. 5 alvos. E o primeiro alvo do Desperta Débora é o quê? Sobre a conversão dos filhos. Aqueles filhos que ainda não são convertidos, você vai fazer o quê? Pagar o preço para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha libertar. Então esse é o primeiro alvo, a conversão de nossos filhos. O segundo alvo é o quê? É sobre a restauração dos que estão desviados ou dentro da igreja. Né? Aqueles que estão na igreja, mas estão quase se desviando, sabe, irmão? Está vindo pela misericórdia. Você vai orar pedindo de Deus para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha restaurar a sua vida espiritual. E o Senhor vai fazer isso, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O terceiro alvo é o quê? É sobre o despertamento missionário
jovem, você poder ver seu filho sendo um jovem cheio, ousado, da presença de Deus, que não possa temer, mas que possa se colocar à frente e dizer: eu quero fazer a obra do meu Deus, eu quero me posicionar como jovem, né? Porque o Senhor me escolheu, porque eu sou forte. Então você vai orar para que o despertamento missionário do jovem, eles cheguem até o seu filho, ele chegue até a cada um, né? E nós possamos ver isso e contemplar. E o quarto alvo é o que? É sobre a consagração de uma geração com compromisso, uma geração compromissada com a obra do Senhor, que não venha ter medo, mas que venha ser jovens compromissados com o reino de Deus, com a obra de Deus. E o último é sobre o que? Um avivamento nas escolas, nas universidades, né? Porque lá tem jovens estudando, então para que essas escolas elas venham passar a ter um avivamento, né? Que os nossos filhos que são da igreja, que estão lá na escola, que muitas das vezes estão colocando coisas que não tem nada a ver com o que nós acreditamos, com o que nós pregamos, os nossos filhos vão fazer a diferença lá, nas escolas, nas universidades. Então esse é o quê? Esse é o quarto, né, é o quarto alvo, sobre um avivamento na escola. E o Desperta Débora, ele é mantido por contribuições voluntárias e individuais, que como notas musicais se transformam em lindas músicas de compaixão, de bênção na vida de milhares de jovens. Então, esse é o alvo principal, né? Que nós possamos entender que o Desperta Débora, ele é um ministério, como a pastora falou aqui, com nome, né, feminino, mas que engloba os pais também. Não só as mães, né? Não só dizer, Desperta Débora só é para mãe. Não, lá no nosso Desperta Débora, né, irmã Leidmar, tem um Débora que é fiel. Toda quarta-feira está lá orando, né? Então, irmãs, que você possa ter em mente que todos os dias, 15 minutos, né? Você possa dizer, esses 15 minutos para que eu possa orar pela libertação do meu filho, pela salvação do meu filho, e eu vou crer no milagre que o Senhor vai estar fazendo. Amém? Então, esse é o projeto Desperta Débora, né? São mães que oram, pais que oram pelos seus filhos, e que você possa ter em mente e colocar isso em ação, e você vai estar vendo a grande transformação que o Senhor vai estar fazendo na sua casa, no seu lar, na sua igreja, na escola onde seu filho estuda, através de quê? Da oração que você faz pelo seu filho. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aí, como diz os antigos, né, para não deixar nas minhas palavras, eu gostaria de adorar o Senhor, né, sobre um louvor que fala sobre a família. Até quando eu cheguei aqui, estava cantando. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. A igreja do Senhor canta: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais viver sem ti. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Gente, que cenário lindo. Tudo lindo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos aqui, presente na casa do Senhor, nesse templo lindo, com essas delicadezas, com amor, com a primazia de ver a delicadeza de fazer a obra do Senhor. E eu me chamo Iricélia, né? Chamo de Célia também, né, irmãos? Mas eu sou Iricélia e eu pertenço ao Templo da Família. E aqui eu quero apresentar as irmãs. Eu não estou só, estamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualmente como vocês, mas acompanhada dessas maravilhosas. Né? A nossa irmã Leidmar, ela é a segunda coordenadora desse projeto lindo que é o Desperta Débora na região norte. E a irmã Leidmar, ela é do Templo da Família também. E ela não está podendo falar, ela recentemente, como a pastora sabe, ela fez uma cirurgia e isso tem impedido dela falar muito de público, né? Mas ela está aqui, presente conosco, intercedendo. A nossa irmã Cris, que estava aqui fazendo a implantação, e declaramos implantado o Ministério Desperta Débora aqui, em nome de Jesus. A nossa irmã Ana, ela é uma Débora do Templo da Família também, fique de pé, Ana, uma intercessora, uma mulher de Deus também, e está aqui conosco, obrigada. A nossa irmã Cimei também, líder de célula, é vice-líder também do Templo da Família, já é da casa, né, prata da casa mais conhecida da pastora Loren. E pastor João, pastora Loren, muito obrigado. Em nome da nossa igreja, em nome da pastora Simone, que é a presidente, né, a nossa coordenadora da região norte, não pôde estar aqui conosco, mas em nome dela nós agradecemos a vocês de coração pelo bem-querer desse lindo projeto. E é uma honra poder fazer parte desse projeto, poder estar aqui implantando junto com as irmãs. Nós somos ovelha do pastor Elionai Reis e da pastora Elda Reis, ali no Templo da Família, e também do pastor Jonatas Câmara e da pastora Ana Lúcia, que são os presidentes da IADAN, né? Então, aqui estamos nós. Queridas, eu quero dizer que cada vez que eu acompanho a Leidmar, que acompanho as meninas para estar fazendo a implantação desse projeto, assim, é uma alegria muito grande. E eu digo, Senhor, muito obrigado, porque mais um projeto lindo foi implantado para a tua honra e a tua glória. Porque vocês são privilegiados, vocês escolheram a melhor parte como Maria. Amém? E aí eu vou colocar meu óculos, gente. Antes de começar, como eu bem disse, eu faço parte desse projeto também lá do templo. Eu sou casada, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos adultos, sou casada há 29 anos e o Senhor tem nos sustentado. E mais ou menos eu já conhecia o ministério, mas mais ou menos uns 3 anos eu passei a fazer parte desse ministério, onde a pastora me chamou para fazer parte da coordenação com elas. E
quando eu galguei aquele caminho para chegar até no púlpito junto com a pastora, quando ela foi fazer a oração inicial, o Senhor disse para mim que neste dia, neste momento, eu confirmo o ministério contigo. E aquilo assim encheu de alegria a minha vida, eu me emocionei em ouvir o Espírito Santo falar audivelmente naquele momento, e eu posso dizer para vocês que eu tenho colhido frutos maravilhosos desse ministério. Amém? E assim, queridas, eu quero aqui compartilhar com vocês e aprender um pouquinho. Mas quem trouxe Bíblia, vamos abrir como sempre, mais preciso, Juízes 4:4. Nós sabemos que Juízes 4:5, ele fala de quem? Da Débora, não é verdade? Quem foi Débora? Débora, o cântico de Débora. Mas hoje nós vamos nos ater aqui em Juízes 4:4. Amém? E Juízes 4:4, querida, ele diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor, consolidado conosco. Senhor, porque o Senhor é bom e o teu amor, Senhor, a tua misericórdia, ela dura para sempre. E, Senhor, elas são a causa de não sermos consumidas neste momento. Senhor, muito obrigado por esse ministério implantado aqui nessa igreja, pela melhor parte que eles escolheram, Senhor Jesus. E aqui, Senhor, onde podemos ver muitas almas, muitos filhos se rendendo aos teus pés e essa casa cheia de fruto das verdadeiras Débora desta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica conosco, Senhor. Nos usa para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu coloquei como um tema para nós, por que somos Débora? Eu achei interessante. Por que somos Débora? Quem era Débora? A irmã acabou de citar aqui um pouquinho de quem era Débora, né? Débora era uma mulher que temia primeiramente a Deus. Débora, ela era esposa como nós, ela era dona de casa, ela era profetisa, ela era musicista, Débora era juíza e Débora era uma líder de guerra. E na parte B do versículo, nós lemos que ela julgava Israel naquele tempo. Ou seja, Débora, ela se levantou mãe de Israel. Não é verdade? É uma história que a gente vê. Que responsabilidade essa mulher carregou. Ela já era um monte de coisa que eu acabei de citar, não é verdade? Era a mãe, responsabilidade grande, né? Era a esposa, que responsabilidade grande. Profetiza, tudo isso. Mas aí, você se levantar a ser mãe de uma nação na presença do Senhor, não é fácil não, minhas irmãs. E nem para qualquer um, né? É para aquelas que têm o quê? Fé. É para aquelas que buscam o Senhor. E eu coloquei, por que somos Déboras, né? Nós somos Débora porque nós somos mãe. Amém? Nós somos mãe de sangue, nós somos mãe do coração, nós somos mãe de adoção, nós somos mãe, como Débora, de sobrinhos, às vezes até das nossas mães. Nós somos mãe de primos, mãe de pais, mãe de irmãos e até dos nossos maridos, querida, nós somos mães, não é verdade? Porque, como Débora, temos essa grande responsabilidade de ser um pouco mãe de nossos maridos, que com certeza não é um legado fácil. Alguém acha fácil ser mãe do seu marido? Não é. Não é, porque é fácil a gente ser mãe dos nossos filhos, ser mãe de um sobrinho que adotamos, todas essas mães que eu citei. Mas se tem uma responsabilidade muito grande que é nossa e que nós, quando dizemos sim no altar, no cartório, nós carregamos para toda a vida,
é ser mãe dos nossos maridos, que é aquela parte espiritual, que é aquela parte que tu vai estar intercedendo, que tu vai estar ali, Senhor, guia, dirige, protege onde ele vai, que é aquela parte de pedir sabedoria, discernimento, quando as dificuldades vêm, a tribulação, a raiva, o caminho da separação é muito difícil. Mas, se você estiver aos pés do Senhor com Jesus, o Senhor te faz a melhor mãe do seu marido. Amém? E como mãe Débora, nosso maior legado, amadas, é nossos filhos. Querida, Débora, ela foi a responsável pela vitória de Israel em uma guerra onde toda a nação corria o risco de ser exterminado. Você já imaginou assim? Para pensar um pouquinho, meu Deus, que responsabilidade essa mulher teve, não é verdade? Estava para ser exterminada toda a nação e ela se levantou, né? Não vou entrar em detalhe da história, que é bem longa, mas ela se levantou espiritualmente como mãe de Israel para defender. Amados, Débora, ela era profetisa. E só profetiza alguma coisa quem ora, quem clama, quem está lá nos pés do Senhor. Profetiza naquela época, amados, era aquela pessoa que Deus entregava a sua palavra, que Deus usava como revelação, e ele só fazia isso com quem tinha intimidade verdadeira com ele, com quem tinha hábito de oração, com quem tinha aquela vontade e amor de estar buscando. Deus faz isso hoje? Faz, mas hoje nós temos um novo tempo, a graça, onde nós já sabemos e conhecemos que Jesus morreu na cruz e tudo. Mas naquela época, ser profetisa era uma responsabilidade muito grande, que não era dada a qualquer um, não. Era só aqueles que realmente temiam a Deus. E Deus, Ele te chamou para ser Débora, amadas. Não foi por acaso, não. E vocês, amados, não foi para ser um Baraque qualquer, não. Deus, Ele chamou vocês aqui com propósito. Em nome de Jesus. Porque Ele, quando Ele escolheu vocês como um Baraque e você como Débora, ele sabia o poder da oração de uma mãe, como ele tem seu efeito como eleita, como eleitos. Nossos filhos, eles são o nosso maior legado, como eu disse aqui na terra. E todas as mães, todas nós mães, nós vamos prestar conta dos nossos filhos na presença do Senhor. E eu acredito que não existe filho perfeito, não é verdade? Alguém aqui tem um filho perfeito? Eu tenho 3, minha irmã, nenhum é. Nem eu consegui ser a filha perfeita de mamãe. Foi bem difícil. Como filha. Todos sempre tem algo que te desagrada como mãe, que te desagrada como pai, não é verdade? Que te entristece, que te faz chorar, que te desanima, que te tira do centro de ser uma mãe do filho perfeito. E aí eu fiquei me perguntando, e como seria o filho perfeito? O filho perfeito, a gente imagina, o filho perfeito é aquele que obedece, é aquele que faz tudo o que eu quero, é aquele que está no centro da vontade, vamos para a igreja, aquele que está louvando, é aquele que tem cargo, é aquele que ouviu, estudou, que hoje é advogado, é doutor, é pastor, tem um ministério, é aquele que me obedeceu em tudo. Esse meu filho, ele é perfeito. Esse é. E aí eu te pergunto, será que ele realmente é perfeito? Porque o que você viu foi o que os teus olhos te permitiu ver. E aquilo que tu não vê como a mente dele, o coração dele, só quem vê é o Senhor Jesus. Então, amadas, eu não posso dizer que eu tenho filho perfeito, mesmo que os meus tivessem todas essas características, porque só quem conhece o coração e a mente dos meus filhos e dos seus é o Senhor Jesus e o amado Espírito Santo. A mente dos nossos filhos é algo que nós não podemos sondar e nem podemos entrar.
mas Deus pode. Muitas vezes queremos exigir dos nossos filhos aquilo que nunca nem sonho nós fomos, não é verdade? Mas esquecemos que tudo que nós plantamos, colheremos. Às vezes nem merecemos determinadas colheitas, mas dependendo do plantio que a gente fez, é aquilo que a gente vai ter. Mas hoje, nós temos uma geração totalmente diferente, queridas, com vários fatores que implicam numa criação. Diferente da minha, diferente da sua, diferente da irmãzinha que já é bem mais idosa. Cada uma de nós tivemos uma criação, né? Mas nenhuma foi igual. Nenhuma é igual à nossa geração de hoje, nenhuma vai ser igual à geração que vai vir, nenhuma. Por quê? Porque são muitos fatores que hoje vão mudando e vão diferenciando o contexto e a verdadeira essência da criação, do respeito. Como eu fui criada, como você criada. Eu sou do tempo que eu ainda fui criada enfrentando algumas dificuldades, muitas dificuldades, obedecendo mesmo sem querer, né? Mamãe vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu não queria ir, mas mamãe queria que a gente fizesse, e a gente ia, porque senão tinha determinadas correções, como na Bíblia, corrige teu filho com a vara. Eita, Jeová, eu não suportava isso, mas era o quê? Tinha que obedecer. Vai hoje corrigir um menino com uma vara, não é verdade? E dizer que é bíblico. Tem justiça para tudo, minhas irmãs. Então, a gente sabia obedecer isso, a gente aceitava tudo isso. Por quê? Porque era mandamento obedecer o pai. Não era mandamento? Filho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias da terra. E aí, e se eu não quiser honrar papai e mamãe ou obedecer, vai o quê? Vai orar para me matar? Não vai, que a mãe está orando para a bênção ficar viva. Não é verdade? Opa. Não para matar. Mas, hoje em dia, a gente vê muito isso. E assim, são inúmeras diferenças de criação. A criação perfeita é aquela da orientação divina, do joelho no chão, dos pés, da cara no pó, da mão no altar. Essa é a melhor criação que nós podemos dar. Hoje temos uma geração de homens e mulheres indecisos, querida. Cheio de dúvida, de medo, sem paz, sem saber quem é o Espírito Santo. Que Jesus muda a história, muda a vida e dá salvação. Muitas vezes são assim. Às vezes estão conosco na igreja, nasceram, se criaram, a gente foi ali, levou, mostrou. E em algum determinado momento se perde, se afastou, não tem mais aquela conexão com o Espírito Santo, não consegue entender quem é mesmo esse Espírito Santo aí. Porque o Senhor Jesus, ele morreu lá na cruz. Ele disse, eu vou, mas o Consolador virá. Quem é o Consolador? É o amado Espírito Santo, é o amigo fiel, é aquele que está ali contigo, é aquele que sustenta a irmã, como ela testemunhou, Senhor, não me deixa só, ele não te deixa, amada. Quando tu pede, ele não deixa não, mas abre a boca e pede, que tu vai ver o sobrenatural na tua vida. Amém, queridos? Queridos, eu fico pensando que a credibilidade em Cristo Jesus, ela foi roubada de modo sutil e normal da vida dos nossos filhos. Tem acontecido isso dia após dia. E como pais, nós temos que lutar contra as potestades do ar, que para que nossos filhos eles não se percam. E eles tenham entendimento da nossa fé e queiram esse Deus majestoso, esse que é o provedor, esse que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, em todo momento ele é Deus, entendeu? Se der certo, ele é Deus, se não der, ele é Deus, mas o que é? A tua fé. Ensina o Deus majestoso para ele que a tua fé, ele vai segurar. Se não faltou para a mamãe porque ela está lá de joelho de fé, não vai faltar para mim. Em algum momento, o Espírito Santo que está aqui, que vive conosco do nosso lado, ele vai direcionar o seu filho, ele vai direcionar o meu filho. Deus, ele conhece com propriedade cada intimidade.
cada intimidade dos nossos filhos. E eu amo, queridas, que ele já sabia que essa geração que chegou aqui hoje, que vivemos com tantos problemas, com tanta diversidade, ele já sabia que essa geração ia chegar. E ele diz que devemos ter cuidado no tratar com eles. Em Efésios 6,4 ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Ah, mas esse versículo foi escrito agora? Não. Esse versículo foi escrito antes de mim, antes da minha mãe, da minha avó, da bisavó, muito antes. Mas Deus conhecia cada geração que estava vindo. E para cada determinada geração esse versículo ia se encaixar. Porque Deus, Ele conhece as nossas vidas e o nosso coração. Mas Deus, Ele não te levantou como Débora para te ficar te lamentando na cadeira. Para te ficar chorando. Ah, Senhor, tem sido muito difícil. Senhor, eu não aguento mais não, eu estou com o joelho calejado, Senhor. Senhor, tá pesado, mas fica comigo. É sempre assim, Senhor, tá pesado, mas fica comigo. Porque Deus, Ele te levantou para ser Débora e para ser Baraque dentro dessa igreja, dentro da tua casa, dentro da tua família, meus irmãos. Para ser honrado o nome do Senhor. E vai lá, guerreia pelo teu filho. Você foi privilegiada, mulheres, em ser mãe para povoar o céu. Coloque assim e diga: eu sou mãe para povoar o céu. Diga: eu sou mãe para povoar o céu. É assim que nós temos que dizer. Nós somos mãe para povoar o céu, porque o inferno nossos filhos não vai herdar, não. Profetize sempre isso na vida dos seus filhos. Então faça dessa bênção uma ferramenta de mudança na vida dos seus filhos. Seja qual for a melhoria que você, mãe, busca para a vida do seu filho, qualquer melhoria. Comece ou continue. Se você já faz, continue. Se você ainda não faz, comece agora. Todos os dias, 15 minutos, como a irmã disse aqui, a orar pelos seus filhos, por ele, a profetizar na vida deles. Se muitas das vezes não dá 15 minutos, mas tem que orar. Eu tenho que lavar louça, vai orando. Quem disse que todas as orações tu tem que estar ajoelhada? Claro que aquela ajoelhada é melhor, né, irmãos? Aquela com a cara no pó é melhor. Mas vai orando, vai intercedendo, vai no carro, vai pedindo a proteção, a provisão, vai intercedendo pelos teus filhos, porque eles precisam de você como mãe. Porque uma vida de oração te conduz a 4 coisas. Quando você se dispõe a orar pelos seus filhos, a estar galgando por eles, a guerreando com eles, você vai ouvir a voz de Deus melhor, você vai perceber, você vai receber estratégia de Deus para os desafios que você vai ter, você vai liderar, e você vai ter discernimento para ajudar melhor o seu filho. Muitas das vezes nós não temos esse comando. Então, ouça, ore mais que você vai ouvir a voz de Deus. Você vai receber estratégia de Deus para lidar com a situação. Eu não sei qual é a situação do seu filho, meu irmão. Eu não sei o que é que você busca, o que é que você pede de Deus. Eu não sei se seu filho está aqui, ou está em droga, ou está preso, ou está em qualquer canto que seja. Mas Deus sabe. Deus sabe como você sabe, e aí Ele vai te dar todas essas estratégias. Eu quero um emprego, eu quero uma vida melhor, eu quero uma nora melhor. Deus vai te ouvir. Ele vai te dar discernimento para que você entenda tudo isso. Amadas, o salmista diz em 127:3: e eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Nossos filhos, eles são flecha, e eles devem ir mais longe que os pais, já que uma flecha vai mais longe do que o arqueiro lança. Nós somos os arqueiros e nossos filhos são a flecha. Pegue essa flecha, molde ela, estenda ela. Mas como? Orando, ensinando,
tendo discernimento para que ela alce voos maiores que os seus, para que ela alcance lugar maior que o seu. Se hoje você tem uma profissão ou se você não tem nenhuma, ore para que o Senhor abra as portas para que o seu tenha. Seu filho tem que ter bons estudos, boa educação, boa colocação no ministério, na obra, na casa do Senhor. Se for servindo, se for limpando, mas ore para que ele esteja servindo ao Senhor. E ele, como flecha, vá mais longe do que você foi. Amém, queridas? Como mães, nós devemos orar incessantemente e desejar que os nossos filhos alcem voos maiores que o nosso. Ore para seus filhos voar a caminho do reino celestial e ao progresso que o Pai tem guardado para ele e tem preparado para ele. Se você tem mais de um filho, você sabe que os filhos são cada um diferente, não é verdade? Eu tenho 3, como eu já disse para vocês. Todos adultos, mas não tem nenhum igual. Nenhum. A mais parecida, que a do meio, é parecida com o pai, mas com os irmãos dela, nenhum. O gênio, que eu digo, o gênio é parecido com o pai, mas com os irmãos dela, queridas e queridos, nenhum. E cada um, ele tem um DNA único e exclusivo, assim como você. Tem seu DNA único e exclusivo. Deus nos fez com exclusividade e só Ele sabe acessar o coração da sua criação. Amém? Só Jesus sabe, só o Espírito Santo tem aquele acesso que você não tem. Tem aquele meio, aquela forma de conduzir o teu filho, de dar sensibilidade ao teu filho que tu não tem, que o pastor não tem, que o diácono não tem, que o líder de jovem não tem, mas o Espírito Santo tem. Se seu filho não condiz com o que você queria que ele fosse, ame e respeite a si mesmo, meus irmãos. Sei que não é fácil dizer isso, porque o falar é uma coisa, mas viver a realidade é outra totalmente diferente. Porque nós somos carne, nós temos paciência limitada, nós temos pressa naquilo que queremos, não é verdade? Nós temos ansiedade em querer ver o resultado logo. Isso não cabe a nós não, bebê. Amados, isso cabe ao Senhor, ao Todo-Poderoso, como só Ele conhece a criação dele. Mas se seu filho tem essas diferenças, ame da mesma forma, ame, porque Deus, Ele te salvou e não olhou para os seus defeitos, e Ele ama. E Ele ama o seu filho, a sua filha, e Ele não olha para nenhum defeito, nenhuma dificuldade dela. Déboras, entenda, quem transforma, restaura e salva é Jesus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Tudo é no tempo dele e não no nosso. Amém? E não no nosso. O seu tempo é continuar orando pelo seu filho. A restauração, a abundância de vida, o renovo na família está nas mãos do Senhor Jesus. O dia certo vai chegar e você vai contar a bênção e a vitória que o Senhor vai trazer para você na sua vida e na vida dos seus filhos. Ore a palavra na vida dos seus filhos. Eu quero pedir à igreja que fique de pé. Nós vamos fazer um ato profético de professar na vida dos nossos filhos. Isaías 65, 23, ele diz o seguinte, são 2 versículos, tá, irmãos, que nós vamos fazer. Ele diz, não trabalharão inutilmente e seus filhos não serão condenados à desgraça. E você vai dizer, eu declaro. Eu vou falar, eu declaro, e vou falar e vocês vão repetir. E quando chegar o nome do meu filho, você diga o nome do seu filho. Se você tiver 10, vá dizendo 10, 5, mas diga o nome do seu filho. Amém? Mas diga, professe isso na vida do seu filho. Eu declaro que meus filhos, Henrique, Rebeca, Laura, não são condenados à desgraça. Eles são ensinados do Senhor. Eles são abençoados.
Eles serão homens e mulheres de oração. E terão as suas orações respondidas. O segundo é Salmo 144, que fala que os nossos filhos florescem na juventude, que fala que são plantas viçosas. Declare de novo na vida do seu filho. Eu declaro, na infância, na adolescência e juventude, que, cite o nome do seu filho, serão como plantas viçosas, colunas esculpidas. Eles trarão brilho e paz onde passarem. Serão colunas nos lares e edificarão uma linda família. Amém, queridas? Agora receba que eu vou declarar sobre a vida. Eu declaro que todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, serão discípulos de Cristo e grande será a sua paz. Eu declaro que eles viverão anos de alegria e a paz em nome de Jesus na vida dos filhos de vocês e dos meus filhos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Sábado, amada igreja, na paz do Senhor. Momento de muita alegria, nós estamos aqui. Que palavra maravilhosa. E agora é o momento de consagração da coordenadora, esse momento chamado Desperta Débora aqui, né? Vamos chamar aqui as duas mulheres que foram escolhidas para estar aqui nessa noite. Nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor. E esse momento eu creio que é um momento de um novo ciclo nesta obra, nesta igreja, para essas mulheres. Creio que o Senhor fará grandes coisas. Está aqui conosco a Laurinalva, que é a pastora, a Tânia E aqui é a Joana. e a Joana. A Joana vai ser a secretária. Tá, então nós vamos estar orando, apresentando, consagrando essas três mulheres nessa noite, em nome de Jesus. Levante sua mão para cá, nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento tão especial, Senhor, preparado pelo Senhor, queremos, Senhor, colocar diante de Ti, diante da Tua presença, nas Tuas mãos, a vida dessas três mulheres, Senhor, das Tuas filhas amadas, escolhidas, que estão aqui, a Laurinalva, a Tânia, Senhor, a Camila, Pai, e que neste momento, Espírito Santo de Deus, nós consagramos, nós entregamos ela nas Tuas mãos, porque nas Tuas mãos está toda a força, está todo o poder, não há quem possa resistir. E nesta noite, Deus de poder, que Tu venha derramar a tua porção, a Tua unção sobre sobre esta Débora, sobre essa nova coordenadora, que a partir de hoje, Senhor, esse novo ciclo na vida dela, Senhor, venha ser marcado, venha estar nos Teus livros, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai, que Tu venha estar usando, Senhor, cada uma com uma forma muito especial, usando com ousadia, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que como Débora nesta igreja, elas possam crescer, frutificar, que esse ministério, que esse projeto, ele possa florescer, Senhor, nesta casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que muitas vidas, muitas mulheres, muitas mães, Senhor, possam chegar até aqui e ela ter uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, de libertação. Usa com sabedoria, no profundo, no oculto, no escondido. Nós precisamos Débora de excelência, Débora com sabedoria, Débora com ousadia, Débora na unção, Débora intercessora para mudar a história, para mudar o quadro daquela mãe aflita, daquela mãe angustiada, daquela mãe que está com depressiva, porque o filho está afastado, porque o filho abandonou a casa do pai. Mas em nome de Jesus,
Jesus, é através dessas Débora que o cenário vai mudar, que a história vai mudar, que aquela casa vai ser transformada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Usa, Senhor, guarda a casa, guarda a família, guarda o ministério, Pai, dessas novas Débora neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cobre ela com o teu sangue, Senhor. Guarda a família, guarda o ministério, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a partir de hoje, uma nova história, um novo ciclo, um novo cenário nesta casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O grande eu sou, o Deus poderoso, o Deus soberano, que tem grandes coisas para fazer nesta casa, nesta igreja, nesse ministério. Ó Espírito Santo, sopra o novo templo, almas, vida, através delas, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor, e seja um novo tempo para a tua casa, Pai, para essa comunidade, Senhor, que essa comunidade, Senhor, seja alcançada, Pai. Oh Deus, muda, Senhor, muda as vidas, as gerações, oh Deus, esse olhar, Pai, de olhar, oh Deus, de dizer, Pai, que nós temos um entorno perigoso, mas o Senhor vai desfazer todo esse engano, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor Deus, restaura mulheres, levanta Déboras, mãe de oração, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa porção, Pai, da Tua presença, Senhor, se estenda a cada mulher, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Concluir, né? Amém. Glória a Deus. Gostaria nesse ato final, amém, parabenizar as irmãs e as mulheres aqui da missão, que vão ser todas revestidas desse espírito, dessa unção profética, para abençoar as famílias, os filhos e a comunidade, né? Através dessa unção, através do poder de Deus, amém? Quero nesse último momento chamar aqui, pode vir, amém? Venham as crianças. A razão pela qual nós estamos aqui reunidos, né? E por incrível que pareça, quem estava cuidando das crianças é uma Débora. As mãos, vem aqui, os pequenininhos, pode vir a mamãe aqui, pode vir aqui, os pequenininhos, a mamãe aqui para estar junto aqui, para eles continuarem aqui, para interceder. Estendam as mãos aqui, vamos orar pelos que estão aqui representando os outros filhos. Tem alguns que não estão aqui, né? E tem alguns que estão aí pelo meio. Mas tudo bem, levantamos as mãos e oramos profeticamente. Em nome de Jesus, Pai, com essa unção, essa graça e o Teu poder do Teu Espírito Santo, nós queremos agora declarar profeticamente que todos os filhos e filhas, Pai, dessa obra são abençoados, crescerão nos caminhos do Senhor e verão as Tuas realizações, os Teus sinais, os Teus milagres acontecendo na vida dele, Pai. E desde já nós agradecemos, Pai, pela Tua bondade e misericórdia, pela obra do Senhor Jesus Cristo que abriu os céus sobre nós, proporcionando a capacidade de profetizar e de receber pelo poder do Pai e pelo poder do Filho e do Espírito Santo as promessas do Senhor para a nossa vida e para a vida de para todos os filhos e crianças e jovens, adolescentes e filhos, que todos recebam as promessas e bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço todo o trabalho realizado, amém, e desde já agradeço a presença de todos.